Boa tarde a todos. Novamente estamos aqui dando início ao estudo da série psicológica de Joana de Ângeles. Hoje iniciaremos o primeiro capítulo do livro Conflitos Existenciais. Tivemos a apresentação da obra no estudo anterior. Lembramos aqueles que não tenham assistido, está disponibilizado no nosso canal no YouTube, bem como outros estudos que já realizamos das obras anteriores na série psicológica. Vamos então para a nossa introdução, comentando um trecho de uma mensagem do Espírito Emmanuel. Esse extraído do livro Cartas de Paulo, o Evangelho comentado por Emmanuel, trecho da segunda carta a Timóteo, capítulo 2, versículo 6. Ante a exposição da verdade, não te esquives a meditação sobre as luzes que recebes. Estejamos convencidos de que, prestando atenção aos apontamentos do código da vida eterna, o Senhor, em retribuição à nossa boa vontade, dar-nos-á entendimento em tudo. Emmanuel, aqui de uma forma ainda mais clara do que em outras mensagens, expressa o seu convite a que reflitamos, a que meditemos. E aqui ele coloca de forma bem delineada: ante a exposição da verdade, não te esquives a meditação sobre as luzes que recebes. Não te esquives, não te desvies, não te afastes sobre a oportunidade de meditar a respeito das luzes do entendimento novo que estejamos recebendo. Isso é um passo indispensável para o aproveitamento ideal daquilo que temos recebido através da revelação espírita. E prosseguindo, estejamos convencidos de que, prestando atenção aos apontamentos do código da vida eterna, o que é isso? Ele está dizendo a nós o seguinte: tenhamos certeza, estejamos convencidos de que, na medida em que nos esforçarmos, prestar atenção aos apontamentos do código da vida eterna, é sinônimo de esforçarmos-nos por estar em harmonia com as leis divinas. Ao fazermos isso, ele conclui dizendo: em retribuição à nossa boa vontade, o Senhor dar-nos-á entendimento em tudo. É uma consequência natural desse esforço que façamos de reflexão e de esforço de harmonia com as leis divinas. Porque, tal como Emmanuel aqui coloca, ao termos estabelecido de forma constante esse compromisso com as luzes que temos recebido, estabelece-se um clima interior de serenidade, de compreensão, de entendimento sobre os acontecimentos, sobre as situações que a vida nos traz e o papel que somos chamados a exercer de forma equilibrada e felicitadora. Estabelecido isso, amplia-se de uma forma singular as possibilidades de entendermos tudo, entendermos os objetivos e a finalidade da nossa reencarnação, dos objetivos que as leis divinas estabelecem como ideais
no ponto evolutivo em que nos encontramos. Então, isso é esse entendimento em tudo que aqui Emmanuel se refere. Vamos, assim, dar início ao nosso estudo da obra Conflitos Existenciais, hoje analisando o primeiro capítulo, Fugas Psicológicas. As sucessivas descargas emocionais perturbadoras de tal forma sobrecarregam os nervos que invariavelmente transferem aquelas mais difíceis de contornadas e aceitas para os arquivos do inconsciente, dando lugar às fugas psicológicas. Vamos colocar aqui alguns apontamentos para entender esse início do tema que Joana trata para nós. As sucessivas descargas emocionais perturbadoras são pertinentes à experiência encarnatória no mundo de provas e expiações como nós nos encontramos. E, sobretudo, face ao nosso passado reencarnatório, naturalmente, nos deparamos em situações, em relacionamentos, tendo que enfrentar determinadas ocorrências aonde somos envolvidos por emoções perturbadoras, alinhadas muitas vezes ao despertamento da raiva, do ódio, da mágoa, do ressentimento e de uma série de outras emoções. E o que é que se passa na maioria das vezes? Quando não nos sentimos habilitados ao ideal domínio ou direcionamento dessas emoções, elas, como o texto diz, são aceitas e são enviadas para os arquivos do inconsciente, dando lugar às fugas psicológicas. Essa espécie de autossabotamento, porque na medida em que nós, diante de emoções descontroladas, tentamos submetê-las ao crivo ou do aparente esquecimento, ou de reações que tentam dominá-las, mas que na verdade apenas sufocam para o nosso interior, para o nosso inconsciente, é evidente que ali vai se instalando essas fugas psicológicas, que na medida em que vai acumulando esse material, oferece campo para a emersão destrabelhada, desequilibrada, que mais cedo ou mais tarde ocorre em nossos relacionamentos, em nossa vida social, familiar. Alguns estados pré-depressivos decorrem da incapacidade de serem resolvidos os desafios existenciais, facultando ao indivíduo esconder-se no medo que o leva ao mutismo, ao afastamento do convívio social e familiar. Então, por trás de todos esses conflitos que são imersos no nosso inconsciente, surge a possibilidade de, nos enfrentamentos aonde a energia e a força perturbadora dessas emoções atingem um nível que o espírito não dá conta, abre-se as portas para as chamadas fugas pelo campo depressivo, que aliás tem sido muito recorrente
sobretudo na época em que estamos vivendo. Então, é o retrato de uma sociedade que, não sabendo lidar com o teor das suas emoções em desequilíbrio, por falta de percepção espiritual da vida, acaba empurrando uma grande parte dessa humanidade a, dentre essas fugas mais desastrosas, aquelas que se direcionam para o campo das depressões, das ansiedades profundas e que invariavelmente começam por afastar a pessoa do convívio social, familiar, e que por trás de todas elas está uma espécie de autoagressão, devido às possibilidades que o espírito não encontra em si mesmo de enfrentar os desafios que a sua existência lhe trouxe. É preciso que entendamos que na base dos desequilíbrios associados aos processos depressivos está um alto nível de culpa e de autopunição que o espírito inflige a si mesmo face a uma espécie de revolta perante determinadas situações ou circunstâncias que a vida lhe trouxe e que ele não aceita. E por isso abre as portas para essas fugas. Sob outro aspecto, as heranças espirituais de experiências transatas permanecem comandando o inconsciente profundo e gerando automatismos de bloqueio para todas as experiências ameaçadoras. Aqui, face à análise na psicologia espírita, é preciso entendermos também que há muitos fatores associados a essas fugas provenientes do nosso passado reencarnatório, das heranças espirituais que trazemos, como aqui é colocado, das experiências transatas. Só que com um grave problema, porque são direcionadas no inconsciente profundo, geradoras de automatismos, de bloqueio para as experiências ameaçadoras. Como é isso? Na medida em que a pessoa se isola e tenta impedir a interação com o meio social, familiar, com a sua vida pessoal, ela pensa nessa atitude evitar sofrer mais, evitar estar enfrentando situações que se sente incapaz de dar conta. Mas, na verdade, por trás dessa atitude está um nível de autopunição e de sofrimento que mais cedo ou mais tarde é gerador de um nível de alienação que pode, inclusive, levar às portas do suicídio. Saúde mental, emocional e física serão sempre o resultado desse equilíbrio psicofísico que deve vigir nos indivíduos que trabalham interiormente, cultivando o otimismo e a confiança irrestrita em Deus e na vida. Cultivar esse otimismo, essa confiança irrestrita em Deus e na vida, é aquilo que nos é oferecido de forma maravilhosa pela doutrina espírita, pelo conhecimento da realidade espiritual da vida, pelo estudo do funcionamento das leis divinas. Ao fazermos isso, as perspectivas do otimismo, da positividade, ao encarar
a experiência reencarnatória na Terra como uma grande escola de aprendizagem e de crescimento espiritual é o fator mais imunizador para estabelecermos a saúde mental, emocional, física em nós. A culpa ancestral, fixada no inconsciente do indivíduo, exerce uma grande pressão sobre a sua conduta atual, estimulando as evasões da realidade ao esquivar-se dos compromissos vigorosos, mantendo atormentada a sua vítima. Essa culpa ancestral, ela é o retrato ou a consequência de todas as experiências encarnatórias que tivemos, associados ao materialismo e distanciadas da compreensão espiritual da vida. Nós temos fixada, como aqui é dito, no nosso inconsciente, esses condicionamentos, esses hábitos associados à culpa e, consequentemente, à autopunição. Só agora, pelo próprio amadurecimento espiritual que vamos alcançando e pelas bênçãos que a doutrina espírita nos possibilita, nós passamos a ter consciência desses mecanismos e a buscar, pela compreensão nova da vida, não utilizar mais desses mecanismos escapistas que, na verdade, apenas engendram e intensificam sofrimentos. Então, voltando aqui ainda ao texto, exerce uma grande pressão sobre a conduta atual, estimulando as evasões da realidade. Não há dúvida que para essa grande maioria da humanidade, que está ainda distanciada dos valores espirituais da vida, elas, com muita frequência, tentam escamotear, fugir da realidade por esses mecanismos de fuga. Entre eles, a depressão. Prossigamos. Os mecanismos de fuga da responsabilidade e do dever somente atormentam aqueles que se lhes entregam inermes, quando seria mais factível e próprio lutar com tenacidade, vencendo os limites e impondo a vontade aos temores e conflitos. Então, realmente, esses mecanismos de fuga atormentam aqueles que se lhe entregam inermes, estáticos, sem reação, quando o ideal seria lutar com tenacidade e vencendo os limites, impondo a vontade aos temores e conflitos. Mas, como temos visto, isso não acontece. E não acontecem porque os hábitos milenares de fuga e de processos de culpa exercem um poder muito forte na estrutura psicológica da maioria das pessoas. É essa a causa maior, entre outras, que estão no alicerce da compreensão desse fenômeno, que é uma verdadeira pandemia também, que acomete toda a humanidade, que é a depressão e as doenças do sentido. Pequenos exercícios de afirmação da personalidade e de autodescobrimento dos valores adormecidos funcionam como terapia valiosa, por estimular o paciente a novos e contínuos tentames
eliminando o sutil complexo de inferioridade, diluindo a culpa perturbadora. Então aqui Joana começa a tratar de algumas diretrizes terapêuticas para a superação dessas perturbações, desses conflitos. Exercícios de afirmação da personalidade e de autodescobrimento dos valores adormecidos. Então, esse autodescobrimento dos valores adormecidos, como nós temos visto nesses estudos da série psicológica, dizem respeito a todo um campo de sementes divinas que jazem no nosso psiquismo e que estão cobertas, que estão nas sombras do nosso inconsciente em conflito, e que na medida em que tomamos consciência e esforço nesse trabalho de autodescobrimento, esses valores emergem do nosso psiquismo. Então, exercícios de afirmação da personalidade, de autodescobrimento dos valores adormecidos funcionam como terapia valiosa. Oportunamente aqui nós falamos de como Joana trata em diversas mensagens sobre o Cristo interno que cada um de nós trazemos. O campo vasto de sementes e de possibilidades divinas que estão imersas no nosso psiquismo e que precisam de atenção, de cuidados para o seu despertamento. Eliminando o sutil complexo de inferioridade e diluindo a culpa perturbadora. Porque, entre outros mecanismos autopunitivos, o complexo de inferioridade e uma gama imensa de culpas que vimos armazenando desde experiências reencarnatórias do nosso passado, é um campo vasto para ser drenado, ressignificado, de tal maneira a que paremos com esses mecanismos de autossabotamento que muitas vezes se reveste de aparências de humildade, ou de timidez, ou de complexos de inferioridade, quando, na verdade, são apenas mecanismos de fuga, aonde os valores e as potencialidades espirituais nossas ficam imersas. A prática das boas ações oferece encorajamento para realizações mais amplas nos relacionamentos interpessoais, na convivência social e no amadurecimento da realidade pessoal. Então, o passo seguinte ao que vimos há pouco, dos esforços de autodescobrimento, onde o papel da meditação, da reflexão, tem sua preponderância, Joana aqui nos lembra a prática das boas ações, que oferece encorajamento para realizações mais amplas. É verdade, passando pela proporção ascendente, conhecimento, sensibilidade para a vivência, na prática das boas ações, nós iremos então solidificar esse esforço de superação aos conflitos existenciais. E, como diz aqui no final, caracterizando o amadurecimento da nossa realidade pessoal. Nós tivemos aqui, algumas semanas atrás, um estudo a respeito da individuação, do trabalho espiritual que nós somos chamados a fazer
em percebendo-nos como espíritos eternos, trabalharmos de uma forma segura e confiante as bases espirituais profundas que estão acima do personalismo, acima do ego, acima das nossas identificações pessoais reencarnatórias. Quando surge essa disposição real para superar as fugas psicológicas, conscientes ou não, automaticamente desenvolvem-se os sentimentos íntimos, proporcionando bem-estar e alegria de viver. Como temos visto aqui, o compromisso, o esforço de continuidade no trabalho de despertamento do eu profundo, do self, aonde a consciência de imortalidade vai sendo mais planificada, há uma superação natural das fugas psicológicas, dos conflitos existenciais que poderíamos ter. E isso faculta, como esse parágrafo nos diz, o desenvolvimento de sentimentos íntimos proporcionando bem-estar e alegria de viver. Esse bem-estar e essa alegria de viver não sofrem as repercussões de dificuldades, de problemas, de vicissitudes pertinentes ao mundo de provas e expiações como nós estamos. Porque eles aqui se estabelecem quando todo um trabalho de ressignificação psicológica nós já tenhamos estabelecido. Então, o resultado é esse. É que na medida em que vamos realizando esse trabalho de conscientização, um nível diferenciado de paz interior, de alegria íntima, ganham campo e se estabelecem, mesmo tendo no nosso dia a dia os enfrentamentos comuns a todos os espíritos encarnados. Doenças, problemas, crises do mundo material, mas todos eles sendo agora submetidos ao domínio do nosso espírito, pela atenção e pelo cuidado que já temos estabelecido no nosso campo emocional. A culpa transforma-se em auto-perdão. O medo faz-se estímulo para o avanço contínuo. E as incertezas convertem-se em convicções em torno da própria vitória, a saúde integral. Então, à medida em que nós vamos realizando esse compromisso de despertamento interior, de busca do autoencontro, da percepção dos objetivos transcendentais que a nossa reencarnação nos possibilita, agora com o conhecimento da doutrina espírita, a culpa transforma-se em auto-perdão. Nós deixamos de ser pessoas rigorosas, exigentes conosco e com os outros, porque passamos a ter a perspectiva e a interação com os objetivos das leis divinas de forma tranquila e serena, porque sabemos, todos trazemos um passado para resgate, para ressignificação. Mas só
que agora as fugas para a culpa e para a autopunição nós não mais nos permitimos. E por isso, como o texto diz, a culpa transforma-se em auto-perdão. O medo faz-se estímulo para o avanço contínuo. As próprias dúvidas associadas à lei da conservação, que faculta com que procuremos zelar pela saúde do corpo físico, protegermos-nos de doenças. E aí, como o texto diz, o medo faz-se estímulo para o avanço contínuo. E as incertezas convertem-se em convicções. Essas incertezas que outrora, em passadas encarnações, estabeleceram um campo de sofrimento muito grande para nós, agora passam a ser superadas plenamente. Convertem-se em convicções em torno da própria vitória. E qual é essa vitória que aqui nos é apontada? A saúde integral. Essa saúde integral que associa de forma harmoniosa espírito, mente, emoção, corpo físico, tendo por grande baliza as leis divinas que zelam e desejam a nossa felicidade. A consciência desses fatores são os grandes propiciadores da nossa saúde integral. Então, esse é o primeiro capítulo do livro Conflitos Existenciais, que separamos só alguns tópicos, sempre recomendando a leitura de toda a obra, porque é uma obra que possibilita diversos olhares, diversos entendimentos. Agradecemos a todos que nos acompanharam. Se possível, compartilhem essas informações. Até o nosso próximo estudo. Uma boa tarde a todos.